os corruptos não precisam de conhecer esta instalação, não precisam de passar por aqui. E hoje, digamos, o roubo é feito até estando apenas à frente de um computador ou mesmo de um simples telemóvel. Portanto, não tem nada a ver. O combate à corrupção depende da nossa determinação em procurarmos extirpar de uma vez por todas este mal, que nunca acaba, diga-se de passagem, a corrupção existe em todos os países do mundo. Agora, o que é importante é que não haja impunidade. Portanto, nunca ninguém disse que vamos acabar com a corrupção em Angola. Isso é uma luta quase que inglória, porque não existe país nenhum que tenha conseguido fazer. O que é importante é que todos aqueles que forem apanhados na malha da luta contra a corrupção não beneficiem de nenhum tipo de impunidade. Aqui então as palavras, um extrato daquilo que terá dito João Lourenço por altura da inauguração do Centro Logístico de Processamento e Armazenamento do Kwanza, foi na quinta-feira na província do Bengo. Dr. Mabanza, é por si que queríamos começar com esta afirmação. Atirou ou não João Lourenço a toalha ao tapete quanto à luta contra a corrupção? O elemento que ele mesmo disse muitas vezes, que ele é produto desse sistema, né? Um sistema que colocou Angola nas condições em que se encontra hoje economicamente, e depois sabemos e é público que o presidente João Lourenço tem o nome vinculado naquele problema de Moçambique, as tais dívidas ocultas, não é? E isso o Venâncio Mondlane, enquanto candidato, até falou numa rádio aqui da Angola, né? Falou sobre isso publicamente, e não só o presidente João Lourenço também disse publicamente que tem uma fazenda que coloca comida à mesa dos angolanos, mas nunca justificou como é que conseguiu a fazenda. O presidente João Lourenço criticou vivamente os atos da adjudicação direta, porque segundo ele, isto também é público, esses atos promovem a corrupção quando praticado pelo Eduardo dos Santos, e hoje ele pratica as mesmas coisas e numa proporção bem maior. Portanto, tudo isso, se não lhe valem o título de corrupto, bem, então no mínimo tem que lhe valer de santo ou de Deus, no mínimo, né? Porque, do contrário, tem que ser visto tal como os outros o são. E isto que eu estou a falar é público, aliás. E isto sem contar ainda com aqueles atos que também estão registrados de corrupção, ou melhor, sim, de corrupção eleitoral. Nós vimos nas duas campanhas eleitorais, 2017 e 2022, o presidente, na primeira pessoa, né, a oferecer benesses, né, como material de cultivos, enxadas, katana, aparelho de som, motorizadas. Dr. Canguno, partindo desta premissa, não é possível combater a corrupção em Angola? Não, é assim, nós sempre dissemos, e veja, eu quando ouvi o presidente a se pronunciar que a luta de corrupção era inglória, a minha reflexão foi no seguinte: bom, depende muito da perspectiva em que o presidente vê, ou então como o presidente enquadra o combate à corrupção, ou o sucesso sobre o combate à corrupção. Porque, veja, se o sucesso sobre o combate à corrupção, na verdade, na perspectiva do presidente, significar a sua erradicação completa, o que significa não existir mais, é claro que isto é impossível, porque nem mesmo Deus conseguiu acabar com o pecado, pelo menos até agora, porque sabemos, e é bíblico, Deus, quando destruiu a terra com o dilúvio, o propósito era este: erradicar o pecado, porque entendia-se que a terra estava cheia de pecado, não é? E a Bíblia até fala mesmo de corrupção. Então, Deus pretendeu erradicar este mal, mas veja que o pecado prevalece. Então, se o presidente, na verdade, concebe o sucesso da luta contra a corrupção nesses termos, aí eu posso concordar com ele que é inglória. Mas, na verdade, as coisas são tomadas pela maioria. E, aliás, os cultores de ciências políticas e ciências públicas que se preocupam muito com a investigação de questões de corrupção, tal como o Don Howard, melhor, especialista da Universidade, portanto, da Universidade de Sussex na Inglaterra, bem como o Robert Kligart, especialista em corrupção da Universidade de Claremont nos Estados Unidos. Esses dois comungam num fator essencial, ou seja, o sucesso sobre a luta contra a corrupção
é sempre possível, na perspectiva em que minimiza-se ao máximo possível, de modo que o país se torne transparente. Porque, na verdade, a corrupção é isso. A corrupção é falta de transparência, é falta de probidade, é falta de uma gestão parcimoniosa, é falta de tudo isto. E nós, em Angola, temos tudo isso. Nós temos falta de transparência na gestão da coisa pública. Hoje aqui se gera coisa pública como se tratasse de objetos pessoais ou nossos utensílios domésticos. Nós não temos uma gestão parcimoniosa, nós não temos probidade nos atos públicos, e a começar pelo Presidente da República, que deveria ser, digamos, a autoridade moral nesse aspecto, não é? Infelizmente não o é. Logo, não se pode esperar o contrário, não é? Nos agentes de escalão inferior ao Presidente da República, porque já dizia o James Hunt, o inglês, que escreveu um livro muito bonito, O Monge e o Executivo. Esse livro fala sobre liderança. Ele disse que o melhor modelo de liderança tem que ser baseado em autoridade. O que é isso? Baseado em modelos de demonstração de atos. Ou seja, influência através do comportamento. Ao invés de uma liderança baseada no poder, que é aquilo de dizer eu mando, eu determino, se você não fizer eu vou te castigar. Infelizmente o que temos em Angola é uma liderança baseada no poder, não é? E não já no modelo baseado em autoridade. Nós não temos isso em Angola. Logo, a falta desta autoridade, a falta deste modelo, a falta desta crise de valor faz com que o país hoje esteja nas condições em que está. Hoje nós temos problemas de corrupção generalizado em todos os setores. Doutor Cangundo, então é para esquecer esta luta contra a corrupção? Bom, pelo menos por agora. Enquanto o MPLA estiver no poder, é exatamente para esquecer. Tanto é que eu digo mais, não é? Estas palavras do presidente, portanto, demandam duas conclusões. A primeira, de inconsequente. Eu penso que o presidente Lourenço, com todo o respeito que ele merece, foi inconsequente. Por que foi inconsequente? Porque ele declara uma luta, ele se coloca numa posição quase que de Messias, com o poder de erradicar este mal. Aliás, o meu colega, o meu companheiro Mabanga dizia que não se lembra do presidente Mabanza. Pois, peço desculpas. Não se lembra, mas penso que é público. Aqui mesmo nessa rádio eu ouvi no jornal há dias. Exato, foi na sexta-feira. Exatamente. Recordámos aqui as palavras do presidente em que ele comparava a corrupção a um dos piores males, como uma doença, não é, que precisava e iria ser erradicada a todo custo. Palavras do presidente da República. Portanto, ele disse mesmo que a corrupção havia de acabar no seu mandato. Não é uma questão da gente estar aqui a imaginar. Ele disse, ele se posicionou. Só que, desde aquela altura, nós sempre dissemos que o presidente era inconsequente, porque ele estava a dizer coisas que ele tinha consciência que não era possível de materializar. Por razões que nós já citamos aqui. Primeiro, ele é produto do sistema que instituiu e promove a corrupção em Angola. Esse sistema criado pelo partido MPLA. Depois, o presidente pratica atos que consubstanciam crime de corrupção. Eu já citei aqui a questão das eleições, portanto, os bens que ele ostenta, nomeadamente a fazenda, e não só os atos da educação direta, que ele próprio disse, quando criticava o outro, que isso era promoção direta à corrupção. Logo, tudo isso nos colocam numa circunstância em que facilmente se depreende que não é possível acabar com a corrupção enquanto esses atos continuarem a ser praticados. E, infelizmente, o presidente foi praticando e continua a praticar esses atos. Logo, nos parece aqui uma inconsequência de maior, não é? Praticada pelo próprio presidente, ou seja, ele esteve numa posição inconsequente, não mediu consequência das suas palavras, e foi falando apenas. E hoje ele está a fazer a mesma coisa, está a se ver abraços com a própria corrupção, em grande escala, que quase está a lhe deixar sem espaço, sem folga, sem, digamos, fôlego para respirar. E depois... Obrigada, Dr. Cangundo. Vamos só rapidamente passar a palavra aos demais. Por favor, tem um minuto para finalizar. A segunda conclusão é, portanto, a inconstância. Nós estamos diante de uma pessoa inconstante que num momento diz outra coisa, mas já no outro momento, quando as circunstâncias mudam, já diz outra coisa, porque se vê, portanto, apertado e sem fôlego por causa das circunstâncias. Pronto, não me vou alongar mais, como tem de passar a palavra a outro colega, mas lá para frente, se calhar, vamos aumentar ou vamos em adição ou trazer mais outros argumentos. Obrigada.